Covid-19, com a professora Isabel Cristina Regazzi, graduada em enfermagem e em medicina, mestrado em enfermagem e saúde pública pela Universidade do Rio de Janeiro, professora da Universidade Federal Fluminense, Campus Rio das Ostras, curso de graduação em enfermagem, atuação na área de saúde mental, saúde coletiva, acupuntura, neurofuncional, resiliência e qualidade de vida, especialização em dor e cuidados paliativos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, aurículo medicina francesa pela IMBA de Minas Gerais, doutor em ciência pela Unirio. Foi iniciada a sua palestra, professora, por favor. Então tá, gente. Olha, bom dia, prazer enorme estar aqui, saindo um pouco desse isolamento social, né? Embora eu só esteja vendo a tela da minha apresentação. Agradecer a vocês interessados pelo tema. E eu vou trazer aqui um pouco do que eu já li sobre resiliência, que foi uma área de estudo lá no doutorado, lá na Unirio. E eu resolvi trazer esse tema, até porque é um tema que é pertinente ao que a gente está vivendo, né? Já temos algumas pesquisas, alguns grupos já liderando essa questão. Esse slide aí, né, só para a gente refletir, que eu vou trazer várias reflexões para a gente. Resiliência é ter dentro de si um sol que nunca se põe, né? E a gente vai entender por quê. Quando a gente pensa resiliência, quando vocês pegam aí no Google, colocam o termo resiliência, virou moda, né? Falar de resiliência nesse século, a gente tem que entender que o primeiro conceito de resiliência que foi trazido foi abordada a questão da vulnerabilidade, né, das pessoas. Depois, um novo conceito foi trazido com a questão da possibilidade de adaptação. E depois um conceito de ancoragem, no conceito de resiliência. Primeiro foi a invulnerabilidade, depois foi a maior capacidade adaptativa, e por último foi a capacidade de manejar o estresse. Então tivemos 3 abordagens ao longo do tempo. A gente sabe que é um termo que vem da física e que foi adaptado para as ciências do comportamento, para as ciências sociais, né? No qual a gente vai estar falando. Só que o conceito que a gente vai utilizar aqui é um conceito de um pesquisador brasileiro, é um psicólogo, ele é pedagogo, ele estudou a resiliência e ele validou uma escala de resiliência para o Brasil, que eu vou falar daqui a pouco. E aí o conceito que eu quero trazer é esse que está aí, né? Os comportamentos de resiliência estão muito mais relacionados como um modo de se preservar e transformar suas convicções após passar por uma situação adversa. Olhem para esse conceito e vejam se esse conceito não se aplica ao momento que a gente está vivendo. Ou seja, preservar-nos, transformar as nossas convicções após passar por uma situação adversa. Então, ou seja, resiliência não é sobre o quanto você aguenta apanhar. Porque eu escuto muitos alunos, muitas conversas, muitas pessoas falando: é o quanto você é forte, é o quanto você supera. Mas apanhando, sofrendo, né? O que é isso em relação à nossa saúde mental? E aí eu pergunto, será que a gente consegue perceber, linkar a resiliência com a nossa anatomia, a nossa fisiologia, a nossa neurobiologia, o sistema neuroimunoendócrino? Pois é, sim. Resiliência está muito relacionada não só ao lado subjetivo, do que a gente vai ver aqui, mas também está vinculada em pesquisas de ressonância magnética funcional, mostrando que nós temos no nosso cérebro, né, os lóbulos, nós temos no lobo pré-frontal, especificamente do lado esquerdo, uma relação direta com a amígdala, que está na base do encéfalo. E na pesquisa eles viram feixes axonais, neurônios hiperdensos, aumentados, ou seja, hipertrofiados, fazendo ligação do córtex pré-frontal esquerdo com a amígdala, ou seja, pessoas que têm
na ressonância magnética funcional, esse aumento dessa estrutura anatômica, elas demonstraram o quê? Maior capacidade de resiliência. Ou seja, mostrando que a pessoa desenvolve resiliência, ela pode, em qualquer momento da vida, se adaptar e criar mecanismos neuroimunoendócrinos que vão alterar, vai inativar lá a amígdala, que a amígdala, a gente sabe que é a sede das emoções, como nós reagimos. Então, é como se nós pudéssemos criar mecanismos externos de atuar nas nossas emoções de forma duradoura. Então, de acordo com esse cientista aí, esse neurocientista Davidson e sua colaboradora Begley, em 2013, eles entenderam que a resiliência é marcada por maior ativação do lado esquerdo do córtex pré-frontal, com relação de, então, a atuação maior do lado esquerdo. Segundo ele, o córtex pré-frontal é a sede da atividade cognitiva de mais alta ordem do discernimento, né? A gente sabe que a nossa parte frontal, ela é a nossa ação. Do planejamento de outras funções executivas. Durante suas pesquisas, foi levantada a possibilidade de que o córtex pré-frontal esquerdo talvez inibisse a amígdala, facilitando assim a recuperação após adversidades. Esse pensamento surgiu com base nos grandes feixes de neurônios, como eu já disse, que ligam determinadas regiões do córtex pré-frontal à amígdala. A utilização da ressonância magnética funcional permitiu que no dia de hoje fosse entendido que quanto maior for a massa branca, ou seja, os axônios que conectam um neurônio a outro, que liga o córtex pré-frontal à amígdala, mais resiliente é a pessoa. Então a gente sai daquela questão abstrata, né? Porque como a emoção, como é que o sentimento pode ser visto, sentido, percebido a nível neuroanatômico? Inibido a amígdala, o córtex pré-frontal consegue acalmar os sinais associados às emoções negativas. Olha que legal. Associados às reações negativas, né? Permitindo que o cérebro planeje e atue de forma efetiva, sem ser distraído pelas emoções negativas, né? Bacana isso, não é isso? Será que estudar resiliência nesse momento interessa a outros grupos populacionais? E aí eu trago aqui uma pesquisa que foi lançada agora, Coimbra, que essa universidade, né, fez um concurso internacional e que ela estuda, gente, ela vai querer estudar, olha aí, compaixão, conexão social e resiliência. Será que a gente está vendo compaixão nesse momento em que a gente está passando por essa transformação, por essa dor emocional? Perante o trauma, né, durante a pandemia, porque essa pandemia está causando um trauma pela Covid. A crise associada à Covid-19 tem efeitos nefastos, que a gente nem sabe ainda onde isso vai dar, né? Tanto na saúde física quanto na saúde mental das pessoas em todo o mundo. O objetivo desse projeto é examinar o impacto psicológico dessa pandemia e compreender que fatores podem ser protetores contra as suas consequências negativas a nível da saúde mental. Porque na resiliência, eu vou mostrar daqui a pouco, que nós temos mecanismos de proteção ou mecanismos, comportamentos de risco. Então, esse projeto, né, pretende explorar ao longo do tempo, e em diferentes países e culturas, os efeitos da pandemia do Covid na nossa sensação de segurança e ligação aos outros. Sintomas psicopatológicos, como ansiedade, depressão e o trauma, que a gente já vem vendo. De que modo as pessoas lidam com essa situação e se a mesma pode ser fonte de crescimento pessoal pós-traumático. Então, é aquela história, resiliência é adaptação, ressignificação, flexibilização. Como é que nós podemos ou não sair fortalecidos? E como seremos, né, resilientemente depois dessa situação que estamos vivendo? Um dos aspectos mais inovadores consiste na investigação do possível efeito protetor da compaixão e da autocompaixão. E aí eu trago aqui para vocês a Sobrare, né, que é a Sociedade Brasileira de Resiliência, no qual eu trago esses conceitos, e ele tem 8 modelos de crenças, que são esses aqui, que eu vou mostrar mais à frente para vocês. E essa escala, essa Sociedade Brasileira de Resiliência, como eu disse, ele validou uma escala, né, em 2009, que se chama Quest Resiliência, vocês podem ver aqui, no segundo, onde se mapeia modelos de crenças, esquemas de crenças em cada um de nós, e como esses modelos de crenças oscilam
e que tipo de modelo de crença que leva a nossos comportamentos. E aí, de acordo com Beck, podemos dizer que os comportamentos de respostas diante de uma situação de adversidade, ou seja, que comportamento nós temos diante dessa adversidade, está lidando com esse trauma da pandemia, das mais variadas possibilidades, conosco enquanto pessoa humana, conosco enquanto profissionais de saúde, conosco enquanto familiares, enquanto amigos, enquanto ser humano, né? Como que esse comportamento de resposta diante de uma situação de adversidade como a pandemia não são estruturados a partir do tipo de estresse vivenciado em uma dada situação, mas sim pelo modo como a pessoa atribui significado a tais situações. Porque todos nós estamos imersos nesse trauma. Mas como é que nós vivenciamos esse estresse? Que sentido nós damos mentalmente a esse estresse? Que crenças nós temos já construídas desde a nossa infância? Porque as crenças, elas são construídas desde que nascemos, pelos nossos pais, pelo nosso convívio, pela nossa socialização na escola, pelos grupos que nós damos, pelos adventos estressores pelos quais nós passamos. Isso tudo vai sendo constitutivo da nossa formação e da nossa forma de lidar diante das adversidades da vida. Porque ninguém de nós está livre do estresse. Todos nós vivemos sob estresse. Mas como nós lidamos com aquela área esquerda, né, que eu mostrei, como é que nós podemos neuromodular esse nosso lado esquerdo? Essa é a chave. O ser humano não gosta de mudança, né? Tanto é que a gente vê agora que nós fomos roubados da nossa liberdade, da nossa vida social. Nós temos que repensar, reprogramar. E mudar não é algo que o ser humano gosta de mudanças, né? E na resiliência, nós entendemos que nós temos mudanças. Precisamos fazer mudanças para ter uma gestão efetiva desse estresse. Só que nós temos mudanças momentâneas e mudanças duradouras. As mudanças momentâneas seriam aquelas em que nós atuamos no corpo físico. Quando eu faço uma caminhada, eu vou lá, caminho, libero serotonina, endorfina, né? No momento que eu paro de caminhar, aquela substância criou um bem-estar, mas se eu parar de fazer aquela atividade, aquela neuromodulação também para. Quando eu faço yoga, quando eu faço um asha numa posição de yoga, quando eu faço um reiki, quando eu leio um livro que me dá prazer, que libera substâncias no meu céu de forma a me trazer bem-estar, eu tenho que manter, não é isso? Mas, na resiliência, a gente busca o quê? Mudanças duradouras. Porque a gente quer atuar naquela neuromodulação central. Mudanças duradouras nesse comportamento. Mas para que haja, tem que mudar o modelo de crença. E aí a gente tem que perguntar, que tipo de resiliência você quer para a sua vida? Que tipo de mudança você se propõe a partir desse momento de trauma? Você quer mudar? Ou você quer fazer uma mudança? Também é importante fazer atividade física, fazer tudo isso. É um somatório, é uma potencialização de forças, né? Porque eu quero o quê? Ter um foco na gestão do estresse. Então, como manejar esse equilíbrio? Como lidar com esse equilíbrio de forma a que eu não me perca? Então, eu quero, na resiliência, gente, determinar um comportamento resiliente, eu preciso de mudança duradoura. Porque eu preciso ressignificar os meus esquemas, os meus modelos de crenças que vão determinar o meu comportamento. Porque nós agimos mediante as nossas crenças. E como é que a gente constrói crença? Ao longo da vida, né? Ao longo das experiências que eu tenho nas minhas relações, ao longo das minhas experiências que eu tenho diante dos modelos de estresse que eu vivencio, doença, a morte, a questão da vida, tudo que vocês puderem imaginar. E aqui eu trago para vocês os 8 modelos de crenças determinantes, ou seja, os 8 esquemas mentais de comportamento em que a Sobrari, que é a Sociedade Brasileira de Resiliência, conseguiu estabelecer mediante vários estudos, né, da psicologia cognitiva comportamental, e que estão na base da resiliência que eu estou apresentando aqui para vocês. Existem vários teóricos de resiliência, mas como eu disse, eu pautei a minha apresentação para vocês naquilo no qual eu estudei, naquilo que é a nossa Sobrari, no qual ela traz esses 8 modelos de crença. Eu vou falar um pouco de cada um deles para vocês.
Então, nós temos o otimismo para a vida, que é um grande guarda-chuvão, a autoconfiança, que é outro, o sentido da vida, análise do contexto, a nossa leitura corporal, o autocontrole, o conquistar e manter pessoas e a empatia. E aí, aqui, nós vamos ver o otimismo para a vida. O otimismo para a vida, nós temos dentro dele um grande guarda-chuva, que eu vou chamar, que a gente pode pensar na questão da esperança, né? Porque ter otimismo para a vida, eu vou ler aqui, porque para não poluir o slide, tá? Eu vou ler aqui na minha colinha. Otimismo para a vida é a capacidade que temos de enxergar a vida com esperança, alegrias e sonhos. Será que nesse momento a gente está conseguindo ter otimismo para a vida? É a maturidade de controlar o destino da vida, mesmo quando o poder de decisão está fora de nossas mãos. Quando nós elaboramos uma ação envolvendo uma intervenção sobre essa área da vida, nós obtemos grandes mudanças. O otimismo para a vida é uma área enorme e que contém dentro dela várias outras, como, por exemplo, a esperança. A esperança e o humor é considerado um fator secundário, né? Mas que está colado no otimismo para a vida. A esperança está debaixo do guarda-chuva do otimismo para a vida. E a outra crença secundária é o humor, né? Quem não consegue desenvolver humor não vai ter otimismo para a vida, né? Segundo eles. E a autoconfiança, que é um outro guarda-chuva grande, está muito relacionada à autoeficácia. A autoconfiança é a capacidade de ter a convicção de ser eficaz nas ações propostas. Então, eu tenho dentro de mim, dentro da crença, a convicção de que eu sou capaz de resolver aquela ação. Se você está pretendendo promover resiliência em uma grande equipe, por exemplo, um grupo ou um time que você coordena, a gente precisa trabalhar na autoconfiança dessas pessoas e secundariamente na autoeficácia. Eu tenho autoconfiança e eu realizo com eficiência. Eu sou capaz. Eu tenho dentro de mim essa crença de que eu sei, de que eu posso, de que eu sei o passo a passo, e ao mesmo tempo eu faço com segurança, né? Eu me preservo, por exemplo, eu saio na rua de máscara quando eu preciso sair, eu uso álcool gel, ou seja, eu evito contato, ou seja, eu tenho a certeza de que aqui gera uma certa segurança. E aí eu coloquei aqui, ó, acredite na força dos seus sonhos e verá que a vida é permitido mais do que o sofrimento, né? Adaptar-se é preciso. O meu slide ali ficou fora de foco. Deixa eu ver aqui. Não consigo ler também. Vamos passar. O sentido da vida, que é outro modelo de crença determinante. E dentro dele, nós temos a autorrealização e o sucesso. Ter sentido de vida, gente, segundo esse pressuposto, né, é ter capacidade de entendimento de um propósito vital de vida. Um propósito vital de vida. Promove um enriquecimento do valor da vida, fortalece a capacidade da pessoa de preservar a vida ao máximo. Então, nesse momento, nós estamos nesse pilar, nessa crença. Temos que trabalhar esse modelo de crença, o sentido da vida, né? Dentro do sentido da vida vem a autorrealização, que existe quando vejo com clareza o sentido da minha vida, a razão do meu viver e como estou em sintonia com aquilo que faço, que eu trabalho, com o que eu vivo, com o que eu curto. Né? E o isolamento social faz com que a gente pense muito no nosso sentido da vida. E aí eu preciso perceber qual é a razão do meu viver, né? Muitas pessoas fazendo uma interiorização, buscando as sombras, trabalhando aquilo que não tinha tempo de trabalhar em si mesmo, e às vezes pira um pouquinho, né? Fica angustiado, mas é importante para a gente perceber, ter a sintonia com aquilo que a gente faz. Outra possibilidade é o sucesso. Muito se fala em resiliência, né? Que é a superação de obstáculos para submeter um sucesso. Quer dizer, quanto mais resiliência tem, mais sucesso você tem, e mais você supera obstáculos. No entanto, não se obtém sucesso sem o sentido de vida. Tanto é verdade que não adianta ganhar na Mega Sena para ter sucesso, né? Ganhar na Mega Sena
quando se ganha na Mega Sena, é preciso ter um sentido de vida, uma razão para viver. Senão não tem sentido, não tem por que ganhar na Mega Sena. Se você não tem sentido para usar aquele dinheiro, para te dar prazer, para se sentir bem, né? E aí, isso promove a autorrealização, de um modo geral, né? No momento que eu tenho sentido fazida, que eu faço sucesso, eu me autorrealizo, né? Na dúvida de qual direção seguir, vá na estrada que faz teu coração vibrar. O sentido da vida, quem faz é você. E aí, fazendo um paralelo com a medicina tradicional chinesa, o coração é a sede. Então, aquilo que eu sinto é aquilo que me move, né? Ter desafios é o que faz a vida interessante e superá-los é o que faz a vida ter sentido. E qual é o sentido? Cada um de nós, né, pode responder. O outro modelo de crença da resiliência em que nós estamos pautados é a análise do contexto. Nesse contexto todo da pandemia, nesse contexto da nossa vida, que análise nós fazemos, né? Então, é fazer a análise adequada dos riscos de não usar máscara, dos riscos de sair à rua, os variados riscos, né? E os fatores de proteção, como é que eu devo me proteger? Será que eu devo, quando sentir tosse, febre, eu devo procurar um serviço de saúde? Eu fico em casa? Eu devo procurar ajuda? Eu uso a cloroquina? Eu não uso? Eu uso o quê? Eu faço o quê? Né? Então, que contexto é esse? Isso estou focando aqui na pandemia, tá, gente? Mas isso serve para a vida como um todo. Então, dentro da análise do contexto está a criatividade. Interessante, né? O criar. Só é possível ter criatividade quando a pessoa desenvolve a habilidade de ler as pistas. Criatividade é ler as pistas. Identificar os sinais. Perceber precisamente as causas e as implicações dos problemas e conflitos. É o contexto. Assim como o empreendedorismo, que está ali ao lado, se diz que é uma pessoa que é resiliente quando ela empreende. Então, se eu tenho condição de analisar o contexto e perceber fatores de proteção e fatores de risco naquele contexto, eu busco empreender criativamente mecanismos de proteção. Então, o caos criativo. Então, todos nós estamos sendo chamados a viver o caos de forma criativa, né? Então, arrumar, gostar de ser criativo, como será? A gente não tem essa resposta, mas é criar, recriar, se reinventar, né? E aí o poder do tempo livre. Caraca, como é que é isso? Poder do tempo livre. Já pensaram nisso? Descubra seu potencial, crie projetos paralelos e torne sua vida mais incrível, né? E aí aprender a criatividade, ouvir todos esses flashes mentais que nós temos. E agora vem a leitura corporal, que é um outro modelo de crença determinante, importante dentro da resiliência. Espera que eu estou olhando o meu tempo aqui, tá? 23 minutos, não dá. A leitura corporal na Quest Resiliência, ela mostra como é que nós, né, lidamos com as nossas percepções corporais nesse momento de pandemia. E aí, a gente entende que existem elementos de risco, como emoções negativas, né? Foram identificados como fatores que podem ter uma influência prejudicial sobre o funcionamento de diversos órgãos e o desenvolvimento de diversas doenças. Então, imagine, se o indivíduo já tem uma crença limitante, ou ele tem uma crença hipocondríaca, ou ele acha que ele está muito doente, aquilo vai refletir diretamente lá naquela área do córtex pré-frontal esquerdo e vai atuar na amígdala. Então, pensamentos negativos devem ser bloqueados, porque afeta a nossa leitura corporal. Estudos foram desenvolvidos com o intuito de alcançar uma maneira de avaliar a capacidade que algumas pessoas possuem para administrar as adversidades da vida. Surgiu o conceito de resiliência. Então, como é que eu administro os meus pensamentos negativos? Que todos nós temos, né? Como que eu administro essas adversidades diante da vida, como, por exemplo, agora, que a gente está lidando com esse isolamento? E aí, ou seja, lá em cima eu coloquei, né, nessa referência, transtornos psicossomáticos ou psicofisiológicos, sejam um reflexo de uma ruptura da homeostasia corporal, como a gente tem visto, ou uma espécie de disfunção do órgão ou do sistema orgânico
por responder em excesso e ou por muito tempo a sobrecarga emocional gera o que a gente chama, né? A gente conhece bem no burnout, nas crises de ansiedade, nos transtornos obsessivos, naquele aspecto que a gente não consegue lidar muito bem. Um outro MCD importante, que é o modelo de crença determinante, é o autocontrole. Esse autocontrole é a possibilidade que eu tenho de gerir as minhas emoções de forma modular. Que autocontrole eu tenho que ter, que eu tenho que criar nas minhas crenças, eu tenho que trabalhar nas minhas crenças, que diante de uma situação grave, adversa, eu possa manter o meu autocontrole e eu preciso manter a minha estabilidade emocional. Mesmo pesado seja, como eu mostrei ali aquela imagenzinha da gente carregando um elefante nas costas, o peso do estresse, da adversidade, né? Como é que eu tenho que conectar o meu mental, ou seja, aquilo que eu penso com aquilo que eu sinto? Que o que eu sinto muitas das vezes não é o que eu penso, ou seja, esse efeito paradoxal que a gente tem das emoções, dos sentimentos, como eu posso pensar esse autocontrole? Então, a resiliência também é uma ferramenta, é uma dinâmica em que a gente estuda também esse autocontrole. Como nós, se eu tenho uma crença determinante em que eu tenho fragilidades nessa questão do autocontrole, eu preciso olhar para isso e aí tem mecanismos terapêuticos para abordar essa questão. Um outro MCD importante é chamado de conquistar e manter pessoas. E aí é muito importante a gente entender que nós somos seres grupais, né? Nós nos desenvolvemos ao longo da nossa história, da humanidade, porque nós temos o outro para trocar, para aprender, para ressignificar nosso processo de existência. Por isso que é tão difícil não ter um abraço hoje de amigos, de colegas, de pessoas que a gente tem no nosso convívio. Até daquelas pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento, né? Nós precisamos entender que conquistar e manter a pessoa, porque às vezes você conquista a pessoa, né? Para as suas ideias, para os seus ideais, mas mantê-los muitas das vezes não é possível. E por quê, né? Então, que crenças determinantes aquele indivíduo apresenta que faz com que isso não aconteça? Porque o isolamento, ele não é bem-vindo, ele é prejudicial, de certa forma, né? Nas relações sociais, no desenvolvimento humano. Porque eu preciso estabelecer alianças para os meus projetos e trocar com o outro, aprender com o outro, identificar no outro questões que eu posso melhorar a minha essência, o meu padrão comportamental, destruir ou ressignificar crenças, ou seja, melhorar a minha evolução, né? E isso gera o que a gente chama de proteção no contexto. Não é só manter e conquistar pessoas para aquele happy hour fim de tarde, ou para aquela festinha que a gente vai. Não, é para um contexto das ressignificações sociais, das emoções, para te apoiar, para você apoiar, manter aquelas relações saudáveis em que um cria proteção junto ao outro. Não é assim que a gente diz, eu vou ligar para um amigo, eu vou falar das minhas angústias, e a gente saber que existe uma reciprocidade no outro, o entendimento, né? Sabe por que os relacionamentos acabam cedo demais? Porque as pessoas deixam de colocar o mesmo esforço para mantê-lo, como fizeram para conquistá-lo. Então a gente faz tudo para conquistar, mas como é que mantém um relacionamento? Isso em todos os sentidos, né? Então tem que regar todo dia. Resiliência é proteção para a saúde mental. E o último é a empatia, né? Empatia formidável. Então, a gente aprende, né, que a empatia é você se colocar no lugar do outro, é você perceber a dor do outro, é você estar naquele contexto, é você ter compaixão, né, que vai ser aquele estudo que eu mostrei inicialmente pela Universidade de Coimbra. Mas é estabelecer reciprocidade e vínculo. Você perceber que o outro entendeu você, reconhece a sua dor, reconhece a sua ferida, reconhece em você a essência que o te faz ser como é. E aí isso se dá através da comunicação, a comunicação do olhar, da respiração, do toque, da sua presença física, do que você emite para o outro, do que você recebe do outro,
do que você não diz ao outro, né? Que só você sabe do outro, e por aí vai, né? Então, a empatia, na resiliência, ela é muito importante, ainda mais nesse momento em que a gente está isolado, né? Vou ler aqui um pouco da empatia para vocês. A empatia organiza a capacidade de ter uma comunicação, reciprocidade com a outra pessoa. Faz você olhar para o outro, entender o outro e emitir uma mensagem para ele de tal modo que ele responda com reciprocidade. Nesse momento, criou um vínculo. Nós, profissionais de saúde, falamos tanto do vínculo, né? Um vínculo entre as duas pessoas, que é muito forte, que é típico do modelo da empatia. O que promove esse modelo de crença na vida de uma pessoa em termos de resiliência? O que promove? Adesão aos nossos projetos, como a gente está fazendo aqui hoje. Quando nós trabalhamos a empatia na vida de uma pessoa, ela se empodera do sentido de ganhar adesão às coisas, às ideias e aos projetos. Como é importante, né? A gente apoiar o projeto do outro, se sentir apoiado pelo outro, mostra que a gente está no caminho certo, que a gente se sente protegido, caminhar junto. E fortalece a liderança, porque ela começa e recebe maior reciprocidade entre as pessoas, né? E aí eu trouxe essas imagens aqui, menos eu, mais nós, né? Não olhar só para o meu umbigo, né? Só o meu projeto que é bom, que é importante, os egos, né? Trabalhar isso. Que hoje seja o começo de qualquer coisa, né? Que você desejar, nunca é tarde. Então, que hoje seja o seu começo, né? Empatia na infância é um dado importantíssimo, né? Quando eu comecei a preparar essa conversa, eu li vários artigos falando da empatia na infância. Os estudos de empatia, de resiliência, desculpa, começaram com as crianças. Muito interessante, né? Acho que convido vocês a lerem também. Eu já estou quase acabando. Então, gente, resiliência, né? Deixa eu ver quanto tempo ainda tenho aqui, 32 minutos. Resiliência não é sobre o quanto você aguenta apanhar. Fique claro isso. Porque às vezes eu escuto os alunos lá no projeto em que eles dizem assim, eu estou tentando trabalhar minha resiliência, mas está tão difícil, eu estou levando tanta paulada, eu estou angustiado. Muito bem, isso é a angústia do estresse, mas precisa apanhar? Não é o quanto você aguenta apanhar, né? Mas ela está ligada à sua sobrevivência, ou seja, preservar a sua saúde mental. Será que eu preciso apanhar? Será que eu preciso daquele relacionamento abusivo? Será que eu preciso daquele contexto de agressividade, de violência ou de privação para sobreviver? Porque eu preciso preservar a minha saúde mental. Lidar com a saúde mental é uma caixinha preta, né? Mas quando a gente olha a resiliência, a gente começa a ver que existe neuromodulação, que nós temos um processo neuroimunoendócrino, nós temos a subjetividade sim, mas como é que o nosso corpo reage a isso? E que ferramentas nós podemos ter nesse momento para estar olhando para essas questões do estresse, desse trauma humano, né, da humanidade toda? Que mecanismo nós precisamos acessar e podemos acessar dentro da resiliência para que a gente saia fortalecido, né? E aí, depois que passar isso tudo, a importância desse convívio social, que é muito importante, né? Desenvolver autoconfiança, encontrar motivos para sair de casa, porque muitas vezes vai ter o medo de sair pela contaminação. A gente ainda não sabe efetivamente, com pesquisas sérias, se esse vírus ele fica incubado, se ele faz uma mutação. Será que a gente vai precisar usar máscara por 2 anos? Como é que vai ser isso? Será que quem já se contaminou adquire de novo o vírus? Ou seja, nós temos dificuldades, né, medos. E uma coisa importante é não se comparar. Não se compare com o outro que lida com o estresse, com a adversidade daquela forma. Porque isso só serve para entristecer o seu emocional. Respeita o seu caminho, respeita a sua essência. Como é que você pode lidar com você mesmo de forma saudável? Entendendo que você tem limitações, entendendo que você tem modelos de crenças que determinam aquele comportamento que não é legal, ou às vezes você nem sabe que aquele comportamento é adoecido, e aí você precisa de ajuda de um profissional. Procure grupos que tenham a ver com você, ainda agora no isolamento. Se você gosta de música, se você gosta de yoga, se você gosta de
carro, se você gosta de qualquer grupo, procure os grupos, escute, porque tudo aquilo que nos dá prazer libera endorfina, libera serotonina, e isso faz neuromodulação cerebral. A confiança se constrói aos poucos. Nós vamos ter que trabalhar a confiança no convívio social, a confiança em nós mesmos, a confiança de sair de casa. É um processo que a gente vai ter que lidar. E aí, para desenvolver essas habilidades, e eu convido todos, né, que tiverem, que perceberem que gostaria de fazer uma abordagem, procura um psicólogo, ele é um profissional treinado, não estou dizendo que todos devemos fazer, mas quem sente necessidade, gostaria de trabalhar modelos de crenças, procura um psicólogo, ele pode ajudar a gente a estar olhando para aquilo de uma forma mais resiliente e nos tornando melhores, a nossa saúde mental mais preservada e com muito mais felicidade, né, gente? Bom, estar aberto a novas experiências e fazer esse processo de autoconhecimento que a gente está sendo convidado. E aí, gente, o poder da resiliência, né? Como lidar com as adversidades e se tornar seu melhor amigo. Será que a gente precisa apanhar? Já falei aqui, né? Resiliência não é o quanto eu apanho, o quanto eu... Não, pelo contrário. É como eu olho para a adversidade, como é que eu olho para as minhas crenças e como que eu neuromodulo esse processo de agir, de pensar que eu construí ao longo da minha vida e que muitas das vezes está me fazendo adoecer mentalmente, né? Como é que eu faço para ser o meu melhor amigo? Eu tenho que ser o meu melhor amigo, gente, senão não há condição. Bom, finalizando, resiliência pode ser resumida em uma palavra: sobrevivência. Como é que eu sobrevivo aos traumas da pandemia? Como é que eu sobrevivo e como é que eu posso ser o meu melhor amigo? Atuando naqueles 8 modelos de crenças que eu falei para vocês, procurando ajuda e fazendo alguns mecanismos de autoaceitação. Eu quero agradecer a arte de atrair coisas boas, né? Gratidão é um termo muito utilizado ultimamente, mas é importante, né? Depois de tudo que a gente conversou, eu tenho gratidão, espero ter lançado um pouquinho de luz, um pouquinho de entendimento. Falar de resiliência teria que ser um curso inteiro, então eu tentei aqui resumir, compilar alguns aspectos, né? E a gratidão é quando a alma diz obrigado, tá bom? E aqui eu finalizo a minha apresentação, acho que ainda é 11h40, então acho que eu terminei dentro do prazo, né? Eu não sei, vamos entrar aqui de novo para ver vocês agora. Estou aqui. Gratidão é o que nós dizemos para você, professora. Delícia de palestra, maravilhosa. Que linda vocês, sinto vocês aqui no meu coração. Então, dúvidas, perguntas, se eu souber, se eu não souber, eu vou buscar, responderei depois, mas responderei. Alguém, quem está coordenando é a Janaína, né? Os monitores vão passar as perguntas. Monitores, podem, por favor, se colocarem? Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto, sem perguntas. Bom dia, professoras. Por enquanto, não temos perguntas. Ixi, Maria, então vai ver que, né? Sei lá. Isabel, tira a apresentação. É só canto direito. Parar a apresentação. Parar a apresentação. Calma, gente, eu estou aprendendo, hein? Vamos lá. O que mais? Quem quiser se colocar, não precisa apenas escrever no chat, é só se abrir o microfone e falar, mas teria que ter um pouco de ordem. Aqui, a Leidiane Souza. Já fizeram pesquisa e descobriram que os caminhos neuronais da empatia são o mesmo da dor. Sim, as vias neuronais são o corno posterior da medula, né? Tem toda uma relação, inclusive com a depressão, com a ansiedade. Tem medicações que agem nessas áreas também, mas no momento que a gente trabalha empatia a nível da resiliência, a gente também consegue, o indivíduo consegue perceber novas conexões, porque ele começa, na terapia, ele começa a refletir, pensar, e aquela emoção que ele sente quando ele descobre um novo caminho de ressignificação daquela dor, ele neuromodula. Então, o neurônio não funciona mais daquela forma, ele muda. Ele faz neuroplasticidade.
pode dizer que ser resiliente envolve estar apto às mudanças? Ser resiliente é olhar para as suas crenças, as crenças que te colocam. E no estar resiliente, você tem o nível de passividade e o nível de intolerância. Então, digamos que você, no otimismo para a vida, você está passivo diante do otimismo para a vida. Ou seja, o otimismo para a vida, as situações de otimista, de sentido de vida, chegam até você, mas você não reage, você está passivo, aquilo vai passando, daqui a pouco eu faço, você procrastina. Ou você está intolerante, você pode ter os extremos. Na intolerância, você briga, você diz que nada tem sentido, você fica arredio. Então, estar resiliente é olhar para as suas crenças e ver como você pode lidar com elas, criar um novo sentido, ressignificar. E aí sim, no momento que você ressignifica as suas crenças, você consegue fazer mudança. Tá bom, Rosana? Rosana Ana, né? Isabel, é Kate, tudo bem? Professora Kate. Tudo bem. Isabel, muito bom a sua palestra, Kate. Quero parabenizar de uma forma tão gostosa, tão leve, você traz esses conceitos tão complexos, né, tão profundos, para que a gente possa entender, né, porque, como você disse, falar de resiliência é um curso, dá um curso, né, a neurociência, ela ainda é muito obscura, tem caminhos que a gente ainda não consegue, né, nem sabe que existe. Mas é muito importante essa questão, como você aborda, né, de você se perdoar, porque a gente sempre tende, o ser humano sempre tende a se comparar com o outro, né? Então, por que fulano consegue e eu não consigo? E aí você entra num movimento de autodestruição, porque você se sente impotente, se sente fracassado, e daí as energias, né, vão transformando, vão modulando essas ondas cerebrais capazes de, inclusive, trazer processos de doenças, né? A gente que trabalha com a medicina tradicional chinesa, como você mesmo colocou, isso é muito importante, isso existe, isso está aí, as energias, né? A quantidade de lives que você tem visto de pessoas falando nisso, que a gente precisa melhorar a atmosfera do planeta energeticamente, isso é para quem quiser ver, né? Não é um achismo mais. Então, assim, é muito importante isso, principalmente quando você se perdoa por você ter o seu limite, você precisa se respeitar, né? Você não é obrigado a ser 100% feliz, estar todo dia bem. Se não estiver bem, tudo bem também. Você tem que se amar, se dar esse tempo para você se recuperar, para compreender o que está acontecendo e se lançar à frente a esse processo, porque é um processo. Nós já estamos aí em isolamento, né, há mais de 60 dias, e a gente não tem ideia de se isso vai continuar ou quando vai acabar, e como você brilhantemente colocou, e quando acabar? Já pensou, pessoal, se chega agora uma legislação que fala que a partir de segunda-feira está aberta as aulas normalmente, quem vai ter condição, coragem de ir de boa, entrar no metrô, entrar no ônibus cheio, ficar numa sala de aula? Vai ser muito complexo isso. Então, nós precisamos, com certeza, nós precisamos, sim, aproveitar esse tempo para nos conhecermos melhor, para trabalhar a saúde mental, porque o que ainda vem por aí ainda vai adoecer muitas pessoas. A saúde mental, não é à toa que a cabeça, o cérebro está acima do corpo, né? Ou seja, como nós temos que dar prioridade a tudo que nós pensamos, sentimos, porque nós somos isso, pensamento e sentimento, e emoção, né? E aí que gera um comportamento, baseado no quê? Nas nossas crenças. Como é que nós podemos aproveitar isso, né? Eu sei que parece assim, é um certo desespero também, né? Então, assim, calma. Haja visto esse estudo que eles vão fazer sobre a compaixão, resiliência e autocompaixão, né? É você poder realmente olhar para você e ser seu melhor amigo. Eu até me arrisco, sabe, se me permite, Isabel, assim, humildemente, né? A gente já sabe que existe um conceito científico que a dor é o quinto sinal vital, né? E eu me arrisco humildemente a dizer que a resiliência vai passar a ser o sexto. Porque todos nós vamos ter que aprender, a resiliência ela não vai ser mais uma coisa assim inatingível, intocável, ela vai fazer parte da nossa vida.
daqui para frente, nós não seremos mais os mesmos. E eu acho que isso é um processo, né? Exatamente. E eu, humildemente, me arrisco a dizer isso, que a resiliência ela vai ser incorporada com muito mais profundidade do que ela, pelo menos nas ciências da saúde, né? O mais legal, assim, é que nós temos alcance a Sobrari, não estou aqui fazendo propaganda, mas é porque eu estudei com o George, que é o idealizador da Quest Resiliente no doutorado. Existem trabalhos interessantíssimos, convido vocês a entrarem no site da Sobrari, acessarem os trabalhos. Eles fazem pesquisas com universidades, e há pouco tempo a gente teve um TCC de uma aluna também, que nós fizemos esse levantamento com os alunos aqui de Rio das Ostras, e aí identificamos os modelos de crenças determinantes mais frágeis, para que possamos olhar para o nosso grupo e dizer, olha, tá vendo? O que vocês sentem tem um sentido, está aqui. Mas o melhor ainda, o que podemos, a partir disso, propor. Né? Aí veio a pandemia, a gente está aguardando. Mas, assim, despertar esse olhar, sim. E acredito que mais estudos devam ser feitos sobre resiliência, mais grupos deveriam se apropriar. O profissional de saúde, então, é uma ferramenta belíssima, uma ferramenta importantíssima, não só o profissional de saúde, mas nesse momento especificamente, mas para toda a humanidade. E concordo com você, Kate. É isso aí. Nós temos algumas perguntas. Monitores, por favor, leiam as perguntas. Sim, vamos lá. As perguntas acabaram de surgir nesse momento, enquanto bate-papo das professoras. Eu vou ler a primeira aqui, tudo bem, professor? Tudo bem, querido? A primeira é da Ângela Madeira. Ela perguntou, Isabel, tenho visto pessoas dentro de casa se isolarem mesmo sem estar com Covid. O casal aceita dormir em quartos separados porque um está indo na rua e o outro não. O que você diria sobre essa prática? Na sua opinião, isso poderia piorar o medo? Aí eu perguntaria, quem é esse casal? Eu precisava saber a história desse casal. A gente não pode afirmar, mas a gente teria que, assim, lançar um olhar integral. Que casal é esse? Qual a idade? Que crenças eles têm acerca desse medo, desse isolamento? Como é que eles estão lidando com isso nesse momento? Entendeu? Como faz isso, como não faz? Mas eu acredito que é uma forma que eles criaram de um preservar o outro, mas ao mesmo tempo, e o isolamento? E o contato? Será que eles namoram? Será que eles se beijam? Porque o fato de dormir em cama separada não está isento de um que veio à rua trazer o vírus para dentro de casa, porque o vírus pode vir na roupa, pode vir, né? A gente sabe disso. Então, a gente precisaria saber como é que é esse contato, e de que forma esse medo pode piorar, sim, porque imagina, se só estão os dois ali, são idosos, é um casal jovem, teríamos que ver o contexto, teríamos que ver o todo, não dá para ser particulamentar, na minha opinião, mas acredito que todos os exageros, como a própria resiliência mostra, né, a intolerância e a passividade, porque pode haver um exagero na intolerância, de não poder dormir na mesma cama, porque um vai à rua, outro volta. Eu acho desnecessário, eu acho complicado pensar assim. Respondido, não sei. A Ângela fez mais alguns comentários aqui no chat. Tem acima de 60 anos, né? Isso. Caso você queira ativar o seu microfone para conversar com a professora, contextualizar melhor a sua pergunta, fique à vontade, tá, Ângela? Temos outra pergunta aqui da Sabrina. Então, quando você diz desenvolver resiliência, é apenas a ação de ressignificar ou há outras formas? Existem muitas outras formas, porque o ressignificar é muito complexo. Você imagina, daqueles 8 modelos de crenças que eu mostrei ali, né, os 8, pelo qual a gente se baseia, digamos que eu tenha 5, são 8, eu tenha 5 deles dentro da intolerância. Eu sou intolerante para empatia, eu sou intolerante para autocontrole, eu sou intolerante para manter comportamento. Imagina o quanto que essa pessoa está em sofrimento, o quanto que o mental dela está comprometido, o quanto que as emoções e os sentimentos, o quanto que ela não dá conta dela mesma. Ela está sendo amiga dela? Lembra que eu coloquei? Como a resiliência pode me fazer ser o meu melhor amigo? Mas para isso eu preciso olhar para mim. Eu preciso, né, olhar e sentir e dizer, opa, algo me incomoda.
nessas áreas da vida. E quando você faz realmente uma avaliação dentro da resiliência, digamos, você aplica essa escala, você tem como olhar para aquilo e dizer, realmente. Ou até ficar na intolerância, ou até na passividade. Ah, tá bom, é assim mesmo. Você está passivo, você não está no equilíbrio. Porque a resiliência, ela tem a passividade e a intolerância. Dentro da passividade e da intolerância, nós temos 4 subníveis. E no meio nós temos o equilíbrio. O ideal é tentar vir para o equilíbrio, vir para o meio. Dentro de filosofias taoístas, nós temos o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Acredito que tenha respondido sim, por guardar a resposta dela no chat. Professora, Tá tem bom. mais uma pergunta aqui da Maria Renata. Ela perguntou qual é a relação entre resiliência e as doenças autoimunes. Maria Renata, querida, veja bem, também é outra questão. Eu preciso entender quem é essa pessoa, quem é esse indivíduo, que doença autoimune, como que aquilo surgiu na vida da pessoa, que mecanismos de proteção ela tem, que mecanismo de risco ela tem. E lembra, no slide que eu mostrei a área da resiliência, e mostrei também o slide quando fala da leitura corporal, como é que os nossos pensamentos, as nossas ações, nossos pensamentos negativos afetam a nossa leitura corporal, de que forma eu posso fazer uma leitura da psicossomática. Quando nós ativamos nosso sistema imunológico, nós estamos nos protegendo, né? Mas quando nós ativamos ele em excesso, eu posso me auto-sabotar. Então, eu preciso entender essa personalidade, eu preciso me aprofundar, eu não posso chegar aqui, traçar um plano e dizer, é isso. Não, porque eu estaria ferindo todo o princípio da resiliência, que é a escuta, que é o entendimento, que é a percepção, né? Mas eu convido você, né, ou a quem tiver uma doença autoimune, a fazer um investimento nas questões da resiliência, nas questões emocionais, e com certeza você vai descobrir muita coisa interessante, muita ferramenta para o mental, e isso é fundamental daqui para frente na vida como um todo, né? Até porque, por exemplo, nesse momento do Covid, a gente não sabe as alterações imunológicas, né, neuroimunoendócrinas, hematológicas que esse vírus está trazendo, como é que o nosso organismo vai lidar. Haja visto também que já foi encontrado o vírus no sêmen, há uma recomendação de mulheres não engravidarem nesse período, ou seja, haja visto como tivemos o vírus da Zika, né, tivemos as crianças afetadas pelo vírus, se ele passa a barreira hematocefálica. Então, assim, nós temos mais dúvidas do que certezas. Então, lidar com essa incerteza é desenvolver a resiliência. É olhar para as suas crenças e olhar assim, bom, esse modelo que eu estou trazendo, né, dos 8 modelos de crença determinantes, qual deles eu me identifico? Isso você pode fazer uma autopercepção, mas se você aplicar a escala direitinho, a gente pode depois conversar sobre isso, você vai descobrir as suas áreas de fragilidade, as suas áreas de proteção. Não sei se eu consegui responder, Maria Renata. Nós temos mais uma agora da Jane. A Jane perguntou o seguinte: quais pequenas ações podem ser feitas para ajudar a neuromodular ou desenvolver a resiliência? Ah, que lindo, Jane. Olha, muitas. Com as pequenas ações, inúmeras ações. Uma delas eu coloquei. Nós temos na questão da resiliência ações duradouras e ações momentâneas. As momentâneas são todas aquelas que lidam com o nosso corpo, que são as caminhadas, as atividades de yoga, o próprio reiki, a meditação, ler um bom livro, assistir uma boa música, tudo aquilo que faz você se sentir com aquele bem-estar, porque liberam substâncias, neurotransmissores que são específicos do bem-estar, né? E outras pequenas mudanças é você buscar ler coisas sobre as questões emocionais da resiliência, buscar aspectos positivos. Se você achar necessário iniciar uma terapia online, é você começar a buscar aspectos que possam fazer o que? Neutralizar os pensamentos, as ações, as energias negativas do pensamento, né? Porque esse isolamento, o que mais se produz são coisas que não levam o ser humano ao crescimento. Se a gente for pensar no isolamento em si, ficar ali naquela neurose, não, como é que eu posso fazer deste luto, do afastamento, uma liberdade? Ser criativo diante disso tudo. Não sei se eu respondi, Jaime.
Muito obrigado, professora. Conseguimos responder todas as perguntas. Tá bom. Tô vendo aqui que a Dora, né, colocou uma pergunta também. Eu tô acompanhando também o chat. A Dora colocou aqui, ó, seguindo o estudo dos caminhos neuronais comum entre empatia e a dor, poderíamos colocar a importância do trabalho de autoconhecimento por parte do profissional de saúde para ele não ficar preso na dor dele ou linkado ao dor do outro e usar a empatia, com certeza. O processo de autoconhecimento, viu, Jaine, também se encaixa aqui na sua pergunta, como é que você, nesse momento de usar o ócio, né, lembra do ócio criativo, usar o tempo a seu favor, né, a empatia, o sentir do outro, a sua dor, o seu sofrimento, tudo isso que a gente vê na mídia, tudo isso que a gente está sentindo ao nosso lado. Muitos de nós aqui podemos ter tido Covid, podemos ter tido pessoas que faleceram sobre Covid, podemos ter pessoas que estão internadas, ou seja, várias questões, cuidar de pessoas, ou seja, como é que eu posso olhar para a dor do outro, refletir na minha, que processo de autoconhecimento eu preciso fazer, né, para que eu não fique preso, né, na minha dor, ou seja, mas que eu possa linkar com a dor do outro e usar isso de uma certa forma, só com o processo de autoconhecimento, gente. O outro não vai fazer você ter autoconhecimento. Você pode, através do outro, acionar mecanismos em você. Se eu respondi. Acho que acabou. Uma pergunta um pouco acima. Dá uma olhada. Quem? Deixa eu abrir. Ah, Virgínia querida, minha querida amiga, tá ali, lindona. Eu posso falar, acabamos? Já está quase acabando, né? Eu vou dizer para vocês, é um depoimento pessoal agora, né? Há coisa de 2 meses, um mês e meio atrás, eu tive uma pessoa da minha família, minha sogra adoecida, internou 5 vezes, reinternou. Nesse processo, a gente foi cuidar, né? A gente foi dar o suporte, e eu adquiri Covid. Eu, meu marido e minha cunhada. Então, eu estou já bem, eu não precisei internar, eu fiz os tratamentos que eu tinha que fazer, mas é uma sensação muito estranha, né? E eu pretendo depois falar disso em outro momento. Mas é muito interessante, depois que você, realmente, quando eu vejo as pessoas saindo do hospital, sendo aplaudidas, quando você recupera, a sensação que você tem é que você sobreviveu. Olha que aspecto da resiliência foi mexido na minha vida, nas minhas crenças. Pensei na morte, pensei no meu filho, pensei na minha vida profissional, pensei em tudo. É como se você realmente colocasse o pé lá e volta. Tipo assim, opa, é comigo, galera, ó, é aqui. Então, assim, mas graças a Deus estou bem e estou aqui podendo falar com vocês, tá? E quem sabe depois a gente possa fazer outros estudos sobre resiliência. Tem a professora Diana também, que está desenvolvendo estudos de sono e resiliência. Tá bom? Acabamos então, gente. Muita gratidão pela presença de vocês aqui, né? E está na hora do almoço, vamos abastecer o físico. E gratidão é nossa de você abrilhantar nosso evento com uma palestra tão deliciosa, tão importante, né? Então, gente, eu agradeço aí os comentários, as pessoas que parabenizaram, que gostaram. Eu também gostei muito de ver vocês todos aqui, né? Ver, né? Olha só, ver virtual, mas sinto, eu acho que essa coisa do virtual a gente sente o outro, né? Até como escreve, como se coloca, acho que é isso. E eu aqui falando sem ver vocês, olha que coisa, gente. É uma nova resiliência. Análise do contexto, viu? Poder ter criatividade, perceber as pistas, né? E isso faz mecanismos de proteção e de risco. Monitores, alguma colocação? Ioiô, querida, está aí também, nossos colegas de departamento, e eu quero, assim, agradecer, parabenizar imensamente essa bela comissão organizadora, no qual eu também fiz parte, mas eu pouco fiz ou nada fiz, porque eu não conseguia nem olhar, eu estava com embaçamento visual,
assim, em termos de final de doença, eu não conseguia enxergar direito o óculos, eu fazia assim, tirava, falei, gente, será que afetou minha retina? Mas, graças a Deus, é uma inflamação, estou usando colírio. Aqui o colírio, ó, 2 colírios. Mas, graças a Deus, já estou enxergando bem, já consegui ler o material para estar aqui conversando com vocês, tá? E é isso, amores, da minha vida. Eu só tenho a agradecer, viu? Muita coisa. E vamos que vamos. Espero poder retomar o projeto Racionalidade. Estamos com umas ideias também de estar fazendo um evento aí online, quem sabe. Poder também falar de resiliência mais especificamente. Mas a gente divulga, né? E é isso. À tarde, ó, convidar vocês à tarde. Temos uma outra palestra. Já vou vender meu peixe. Vamos ter uma palestra, uma roda de conversa, né? Com a professora Janaína, comigo, e com a professora Maria Auxiliadora, também que está aqui nessa palestra. Vamos falar um pouco sobre o paradigma quântico, a espiritualidade, a saúde, né? Reflexões para esse cuidado integral, às 17 horas, tá bom? Nos aguardem. Foi posto agora o link dos nossos trabalhos da Semana de Enfermagem. Gente, Entrem no nosso site e verifiquem os nossos trabalhos. Entre em contato com os organizadores desses trabalhos. Tem o e-mail das pessoas lá, vocês podem entrar em contato pelo e-mail e fazerem perguntas para os elaboradores dos trabalhos. Muito obrigada, professora, não tem como agradecer, essa palestra foi maravilhosa, tenho certeza que muitos conseguiram se ver nesse momento e ter ferramentas para utilizar para a sua melhora nessa pandemia, aprender a se acolher. Acredito que essa sua palestra trouxe luz a muitas pessoas. Obrigado. Muito bom. Eu que agradeço. Um beijo enorme em todos, no coração. Nossa emoção. Então, se faz encerrada essa palestra desse momento. Um abraço a todos. Joinha, gente. Bom almoço. Beijão.